Boa noite, pessoal. Hoje, 13 de abril de 2020, aula de economia, primeiro e oitavo período, Faculdade Multivic, esperando o pessoal entrar. Enquanto o pessoal entra aí, eu vou abrindo aqui as notícias de economia de hoje para a gente conversar um pouquinho. Lucas entrando, Natália. Deixa eu abrir meu computador aqui que o bichinho trabalhou bastante hoje. Jefferson, boa noite. Carlinha, boa noite. Esperando o pessoal entrar para que a gente possa começar. Enquanto isso, deixa eu reiniciar aqui meu computador. Esperar mais uns minutinhos, o pessoal entrando. Custos, economia, tá aqui. Isso, hoje o assunto é legal. Hoje capítulo oferta e demanda, capítulo 3, tá aqui. Oi Veste, tudo bem? Boa noite. Hoje aula de economia. Esperar mais alguns segundinhos, o pessoal entrando. Eu descobri que aquilo que eu falo chega para vocês quase um minuto depois, tá? Então, demora um pouquinho. Bom, então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho, antes de começar sobre o nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre as notícias de economia no dia de hoje. Eu falei na aula passada que a cada dia ou a cada semana existem previsões do PIB do país e de vários outros países do mundo. E que na semana passada, a gente tinha semana retrasada, a gente tinha uma previsão de PIB de quase zero. Semana passada, a previsão de PIB era de 1,8%, quase 2%. E a previsão que saiu agora, essa semana, já saiu ontem, no final de semana, o PIB brasileiro uma queda de 5%. Então, esse ano vai ser um desastre para a economia brasileira. Vai ser terrível. Não quero levantar questões políticas aqui, mas existe uma briga muito boba com essa questão de atividade econômica tem que voltar, atividade econômica tem que parar por causa do coronavírus. Eu vou falar como economista o que os economistas pensam. Já foram feitos alguns cálculos e algumas pesquisas que, se a atividade retornar conforme o presidente está querendo, o rombo na economia vai ser muito maior, porque isso vai ter um custo muito alto. Se a gente ficar confinado e a economia esperar um pouquinho, o rombo vai continuar, porém vai ser um rombo menor. Então, assim, muitas pessoas que não são economistas, que não entendem, ficam falando um monte de coisa sem ter o conhecimento. Mas eu digo para vocês, hoje, falando de forma como economista, se a gente continuar o confinamento e depois retornar, a queda vai ser menor do que essa briga de ficar retorna ou não retorna. Bom, o dólar subiu hoje, tá? Semana passada ela teve 4 quedas e hoje teve um aumentozinho, o dólar fechou a 5,186 e a bolsa também fechou em alta aí de 1,5%. Deixa eu pegar aqui, o câmbio começou a subir pela manhã, depois durante o dia, de meio-dia em diante, ele começou a ficar estabilizado, e aí fechou hoje aí a 5,186, teve uma alta aí de 1,86%, a Bolsa de Valor teve uma alta aí de 1,5%, ela foi a 78 mil pontos, ela começou estabilizando, depois durante o dia ela foi subindo. As maiores altas hoje foi da Cong Gene3 SA e da MRFG3 SA, que teve alta aí de 6% e a outra de 6,3%. Então teve altas bem legais. As ações mais negociadas foram da Petrobras. As ações em baixa foi da SML, teve uma queda de 5,52%.
Algumas pessoas me fazem perguntas com relação ao mercado de ação, eles confundem o que eu faço com o que eles gostariam que eu fizesse. Eu não sou analista de investimento, eu sou educador financeiro. Então, me perguntaram semana passada, professor, as ações da Petrobras caíram, é interessante comprar porque ela vai subir? Não sei, se eu soubesse, eu teria feito. Então, essas coisas são muito relativo, né? Bom, voltando então à nossa disciplina de hoje, nós falamos, a videoaula que eu botei lá para vocês fala sobre oferta e demanda. Eu vou dar uma explicação aqui, uma explanada, e depois vocês podem, depois não, na medida que eu estou falando, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês. E aí, na medida que vai aparecendo as perguntas, eu vou respondendo. Mas essa aula de hoje praticamente fez melhorar aquele entendimento de oferta e demanda. De uma forma bem resumida, quanto mais pessoas interessadas a comprar alguma coisa, faz com que tenha um aumento. Deixa eu aumentar aqui a minha página. Peraí, deixa eu só... Capítulo 1, capítulo 2, como ler gráfico. A gente viu lá no gráfico... Peraí, pessoal, deixa eu só mudar uma coisa aqui. O meu computador já não está me aguentando mais. A gente viu lá na videoaula que existem algumas coisas que fazem mudar, alterar a oferta, e existem algumas coisas que fazem mudar e alterar a demanda. Determinados fatores que não seja relacionado à demanda propriamente dita, faz com que você tenha um aumento dessa curva de demanda ou um deslocamento dessa curva de demanda. Então a gente viu isso daí. A gente primeiro estudou a função demanda, estudou a representação gráfica. Então, em aulas passadas, a gente já aprendeu como é que ler gráficos, né? E aí agora a gente entendeu um pouco melhor. A cada disciplina, ou a cada tópico, a gente vai começar a falar sobre gráfico, mostrar muito gráfico, porque a economia fala muito disso. A gente estudou lá a representação gráfica da curva de demanda. Deixa eu abrir aqui a gente estudou depois como é que essa curva de demanda faz esse deslocamento para fora ou para dentro. Eu falei para vocês que quando a curva tem um deslocamento para fora, esse deslocamento para fora faz com que dá uma ideia que está melhorando. O deslocamento para dentro dá uma ideia que está piorando as coisas. E aí foi mostrado lá uma tabela. Lembra que eu falei para vocês na aula de gráfico? Primeiro eu monto uma tabela. Na criação dessa tabela eu monto o gráfico. Como se fosse aquele joguinho de batalha naval. Eu tive lá um A, B, C, D e E, e eu tive os preços de caixa de cereal, e mostrei lá também a quantidade de pessoas interessadas por essa caixa com seus respectivos preços. Fiz a mesma coisa com a oferta, e aí a gente foi montando o gráfico. A gente percebeu que o gráfico de demanda é um gráfico descendente, negativo. O que significa isso? Quando eu aumento no eixo do X, quando eu aumento a quantidade de cereais, e no eixo do Y, eu tenho uma representação do preço. Então, quando eu aumento o preço, eu estou diminuindo a quantidade de pessoas interessadas a comprar o cereal por aquele preço. E na medida que eu estou reduzindo o preço, eu vou aumentando a quantidade de pessoas interessadas naquele cereal. Eu não sei porque que o autor do livro fez o gráfico desse jeito. Eu faria o gráfico diferente. Eu colocaria no eixo do X o preço. Porque quando a gente vai fazer um gráfico de 4 quadrantes, como eu já expliquei para vocês, eixo X e eixo Y, a gente coloca no eixo X o fator que influencia no eixo Y. Então, quem influencia em quem? É o preço que influencia na quantidade de caixas vendidas de cereais, ou é a quantidade de caixas vendidas que vai influenciar no preço? Ele colocou no gráfico dele ali, eu achei até estranho quando eu vi, ele colocou a quantidade no eixo do X. Mas a quantidade não influencia no preço. É o preço que influencia na quantidade. Então eu colocaria, e eu acredito que a maioria dos economistas, eles iriam colocar no eixo do X, o X é que tem influência, o X é que vai fazer o Y mudar. Mas tudo bem, vamos focar naquilo que eles falaram ali. O que a gente precisa entender no gráfico de demanda é que quando eu aumento um, o outro diminui. Quando eu aumento o preço,
a quantidade demandada diminui. Quando eu vou reduzir meu preço, a quantidade demandada aumenta. Essa é a função de demanda. Nós falamos também, lá na videoaula, quais são as forças que fazem essa curva se alterar. Nós falamos que existe a renda média. Então, pessoas quando têm aumento de renda ou redução da sua renda, ela começa a comprar coisas que antes ela não comprava. Então, você não é demandante, por exemplo, de iogurte. Você não leva iogurte para o seu filho. Mas quando você começa a melhorar a sua renda, você vê que o seu filho merece. E aí você passa a demandar aquele iogurte lá na prateleira, aumenta a demanda por aquele produto. Então, quando a gente tem alteração de renda, as pessoas passam a comprar coisas e demandar coisas e serviços que antes ela não tinha. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Eu estou fazendo um resumo, como eu sempre faço, da videoaula, mas se quiser fazer a pergunta, pode fazer. A gente viu também que a quantidade de pessoas vai alterar também, óbvio, a demanda por alguma coisa. Então, se você tem aqui na Grande Vitória uma quantidade de milhões de pessoas, e se você tem lá em Santa Teresa, como eu falei, 25, 23, 24 mil pessoas, a diferença de quantidade, a população tem uma diferença e com isso a demanda também vai ser diferente. Então, na medida que uma cidade, por exemplo, começa a aumentar a população, é óbvio que com o aumento da população vai aumentar a demanda. Então, vou dar um exemplozinho simples. Numa cidade tem 20 mil habitantes e eles consomem lá uma quantidade de arroz e feijão por mês. Então tem um supermercado, eles vendem arroz e feijão por mês. Mas vamos imaginar que descobriram ouro nessa cidade. E aí foi um monte de gente para lá. Essas pessoas que foram para lá fez com que aumentasse a população. Esse aumento de população vai fazer com que eles, querendo comer mais feijão e arroz, o supermercado vai precisar então de fazer o quê? Aumentar o preço, porque tem mais gente comprando. E depois, com preço alto, vai ter mais oferta. Então é sempre nessa sequência aí. Falamos também que preços de bens relacionados fazem aumentar ou fazem alterar essa curva de demanda. Quando você tem, por exemplo, redução de impostos de carro, de veículo, as pessoas passam a comprar mais veículo. Comprando mais veículo, claro que vai ter uma demanda maior por gasolina. Então, pegando um exemplo bem assim... Nunca tive carro, sempre andei de ônibus. Consegui comprar um carro. Pronto, agora eu sou demandante de gasolina. Antes eu nunca demandei gasolina. Quando eu comprei o carro, eu passo a demandar gasolina. Então, altera então essa demanda por aquele produto. O outro fator que nós falamos é a preferência. Tá? Tem pessoas que têm preferência por determinados produtos, mas ela pode mudar a preferência por outro que ela não comprava antes. Quando ela muda para o outro, passa a ter demanda por aquele outro, então altera também. E tem as influências especiais, tá? Que não está encaixado em nenhuma dessas outras que eu falei. Quando não é nem renda, não é população, não é preço relacionado e não é preferência, ele vai se encaixar numa outra coisa aí que faz com que altere, aumente ou faça uma redução de demanda. E aí nós vamos ter um deslocamento dessa curva de demanda. Deslocando para a direita é porque está ocorrendo melhorias. Deslocando para a esquerda é porque está ocorrendo pioras. É sempre assim em economia. Gráficos que começam a ser ampliados, você tem uma noção de melhora. Gráficos que começam a ser retraídos é porque não caracteriza melhora, caracteriza piora. Tá? Depois que passamos por essas questões de demanda, a gente começou a falar então sobre curva de oferta. A oferta é o contrário. A curva, quando tem um preço maior, as pessoas passam a querer ofertar mais daquele produto. Então vamos dar o exemplo aí do que a gente está passando agora de álcool gel. Então uma empresa produzia álcool gel, ela tinha lá, trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 17, mas aí começou a ter uma demanda muito grande por álcool gel. Com essa demanda alta, o que aconteceu com o preço? O preço aumentou. E aí essa empresa passou então a produzir álcool gel em 3 turnos, 24 horas. Então aumentou a oferta do álcool gel, por quê? Porque aumentou o preço. E por que aumentou o preço? Porque aumentou a demanda. Então quando aumenta preço de produto, os empresários vão querer ofertar mais daquele produto.
Vou falar de uma forma diferente. Eu estou vendendo um determinado produto, mas tem um outro que está aumentando muito de preço porque tem muita gente querendo comprar. Opa, tem muita gente querendo comprar, está aumentando o preço daquele produto, eu vou então produzir e ofertar aquele produto também. Só que quando eu entro no mercado ofertando aquele produto, eu aumento a oferta. Com o aumento de oferta, dependendo da proporção, faz com que talvez eu e meus concorrentes não consiga vender aquele bem. E aí, para que a gente possa vender, o que eu tenho que fazer? Reduzir preço. E aí, nesse aumento e nessa redução de preço, o mercado chega naquilo que nós vimos lá na videoaula, no equilíbrio de mercado. Essa é a mão invisível de Adam Smith. Ele diz que o próprio mercado define o preço das coisas. Não precisa do governo intervir. Mas depois nós vimos que existem falhas no mercado. Se por acaso o governo não intervir, o que os produtores de álcool gel vão fazer? Vão pegar o preço e vão subir lá nas alturas. E aí, o que o governo faz? Ele vai intervir no mercado, fazendo com que aquele produto não tenha um aumento de preço tão exagerado. E aí, o PROCON vai lá, outros órgãos do governo vai lá e inibe esse aumento de preço. Se não existisse essa influência, essa interferência do governo no mercado, claro que essas pessoas iriam vender preço lá em cima. Qual o preço que eles iam vender? Eles iam vender até no preço que as pessoas pudessem comprar. Então, se o preço do álcool gel era R$7, ele começa a vender a 30, se tiver gente comprando a 30, eles vão continuar vendendo. Mas aí entra o mercado, entra o governo no mercado. Bom, a gente viu então a função oferta. Essa função oferta, ela tem o gráfico ascendente, ele é positivo, significa que quando eu aumento o preço, mais pessoas vão querer ofertar aquele produto. Aumento de preço, mais pessoas querendo ofertar o produto. Então, fazendo um resumo novamente, muita demanda vai fazer com que o preço aumente. O preço aumentando, outros fornecedores, percebendo um preço maior do produto, eles vão pensar o quê? Opa, aquele preço está muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou ofertar esse produto também. Entro no mercado ofertando. Só que quando eu passo a ofertar, eu aumento a oferta. Então vai ter mais pessoas vendendo aquele produto. E aí, como tem mais pessoas vendendo aquele produto, vai ter maior concorrência. Maior concorrência, uma maneira de concorrência seria preço. E aí eles começam a baixar um pouquinho o preço, o outro começa a baixar, e aí o mercado vai se estabilizando em cima dessa oferta e dessa demanda. E aí eu mostrei para vocês lá que a oferta faz esse desenho de gráfico, a demanda faz esse desenho de gráfico, e o encontro dos dois nós temos aqui então o chamado ponto de equilíbrio, que é a mão invisível de Adam Smith. É o ponto que o mercado vai determinar que naquele preço a mesma quantidade de pessoas que tem interesse em vender é a mesma quantidade de pessoas que tem interesse em comprar. E aí o mercado vai ficar então estabilizado. A gente viu lá no gráfico também que se por acaso, deixa eu colocar lá no gráfico lá, nesse gráfico de ponto de equilíbrio, quando o gráfico tem um ponto de equilíbrio, se por acaso, aqui é o preço de equilíbrio, então vamos imaginar no exemplo lá, o preço de equilíbrio é R$3. Para um preço de equilíbrio a R$3, vai ter ali 12 milhões de pessoas interessadas a comprar aquele produto. Se por acaso o preço aumentar para R$4, significa que a um preço de R$4, menos pessoas vão querer comprar, porque o preço aumentou. E lá no gráfico a gente viu que um preço de R$4 vai ficar uma parte em cima do ponto de equilíbrio, que é o excedente. O que é esse excedente? Esse excedente significa que vai ter mais produtos sobrando na prateleira. O cara não vai conseguir vender. Se o mercado tem um ponto de equilíbrio de R$3 e ele quer vender a R$4, ele não vai conseguir vender uma parte desses produtos. E aí vai sobrar produto na prateleira. Da mesma forma, a gente pode analisar se tiver um preço abaixo do ponto de equilíbrio, se o ponto de equilíbrio é R$3 e está vendendo a R$2, as pessoas vão comprar e aquele produto vai acabar. Quando aquele produto acabar, vai faltar produto na prateleira. Nós tivemos em governos passados, vou citar aqui um exemplo, que
o Sarney ele começou a criar o chamado fiscais do Sarney. Eram donas de casas que saíam no supermercado. Ele pegou uma quantidade de produto, principalmente produtos de cesta básica, e ele tabelou, ele colocou preço para aqueles produtos. Ele determinou o preço de cada produto que fazia parte da cesta básica. Então, se ele determinasse o preço, olha o que acontecia. Como ele queria controlar a inflação, era uma ferramenta que ele estava utilizando para controlar o aumento de preço, ele colocou o preço abaixo do ponto de equilíbrio. Então as pessoas saíam desesperadas em comprar porque o preço era mais barato. O que acontecia? Dentro do gráfico, preço abaixo do ponto de equilíbrio vai faltar, vai ter escassez de mercado. E aí as prateleiras do supermercado ficavam vazias. Para consertar isso daí, eles começaram a determinar a quantidade de produtos que cada pessoa podia comprar. Eu lembro bem que eu chegava lá para comprar, só podia, por exemplo, uma pessoa só podia comprar 4 latas de óleo. Então era só 4 latas de óleo. Era um monte de gente querendo comprar lata de óleo. Por quê? Porque ele determinou, o presidente Sarney, ele determinou que o preço era abaixo do ponto de equilíbrio. Então um monte de gente foi querer comprar óleo. Então só pode vender 4. Só que o brasileiro não funciona. O que eu fazia? Eu entrava na fila, comprava 4 latas de óleo, ia lá fora, guardava, voltava na fila de novo, comprava mais 4 latas de óleo. Então se eu tivesse lá na época o interesse em comprar 12 latas de óleo, eu entraria na fila 3 vezes, tudo bem, eu comprava as minhas 12 latas de óleo. E o que é mais interessante, eu comprava 12 latas de óleo sabendo que eu não ia usar aquelas 12 latas de óleo. É muito parecido com o que está acontecendo agora. As pessoas, principalmente no início, 3, 4 semanas atrás, as pessoas com medo correram ao supermercado e começaram a comprar uma quantidade muito grande de coisas que eles não precisavam. E aí abarrotaram suas despensas lá. Provavelmente vão ficar agora 2 meses aí sem comprar aquelas coisas. E aí vai diminuir a demanda, o supermercado vai ter estoque. O que ele vai ter que fazer para desovar aquele estoque? Ele vai ter que reduzir preço. E nesses exemplos que eu estou dando, a gente começa a entender então por que essas alterações de preço influencia muito, a demanda e a oferta influencia muito esses preços. Vou dar outro exemplo. Pessoal, até agora não saiu nenhuma pergunta, mas se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer, tá? Pode ficar à vontade aí. O outro exemplo que eu dei foi sobre o tomate. 3 semanas atrás o tomate estava 14, 15 reais o quilo. Aí agora já está a metade desse preço. Por que estava um preço tão alto? Porque a produção de tomate foi menor do que era esperado. Quando os produtores lá de Alto Caxixe, lá de Afonso Cláudio, começaram a trazer esse tomate, era uma oferta menor do que a demanda, e isso fez com que eles deitou e rolou. Eles vendiam o tomate ao preço que tivesse interesse. E aí, agora, outros produtores pensando o seguinte: opa, aqueles caras estão ganhando dinheiro porque o preço aumentou de tomate. Eu vou plantar tomate agora. E aí começaram a plantar tomate. Quando eles chegou na época de colher esse tomate, um monte de gente plantou, ofertou uma quantidade grande de tomate, fez com que o preço do tomate então tivesse uma queda. Então por isso que a gente vai no supermercado. Uma coisa que eu acho interessante, comportamento do consumidor. A gente vê reportagem, o que você está achando da inflação? As pessoas estão absurdo, as coisas estão aumentando demais, chega no supermercado, tudo está muito caro. Ela fala de uma forma tão generalizada que não é verdade isso, muitas das vezes. Então, às vezes eu chego para a pessoa só para fazer teste e falo assim: o que aumentou de preço? Ah, está tudo muito caro, mas o que está tudo muito caro? E aí eu percebo que tem coisas que ocorreu queda de preço, ocorreu redução de preço. Por que ocorreu redução? Porque tem uma oferta maior, foi um momento de safra, você quer comprar determinados produtos que está no alto da safra, o preço, claro, que vai diminuir. Quando você tem produtos, nós tivemos no passado, nós tínhamos aqui 2 ou 3 produtores de frango no Brasil, e aí quando nós começamos a abrir nossos limites, começando a exportar para outros países, eles começaram a exportar frango. Começou a faltar frango aqui no país. E aí quando começou a faltar frango, o que aconteceu? O preço do frango aumentou.
Com esse aumento de preço de frango, outros produtores que não produziam frango, percebendo o aumento do preço do frango, fez o quê? Opa, eu vou produzir frango porque o preço do frango tá legal, vou começar a vender. Aí começou a aparecer aí Pif Paf, outras marcas de frango que hoje ainda existe no mercado. Mas antigamente era Sadia e Perdigão, não tinha mais nada. A Sadia e a Perdigão, quando elas começaram a exportar, vendo que lá fora a briga é muito grande, e elas sendo separadas, elas iam perder esse mercado, elas iam sofrer com essa briga, e elas tomaram uma decisão estratégica inteligente. Elas se juntaram e formaram uma empresa só. Então, e aí elas poderiam ter uma força maior para brigar lá fora por esse mercado aí de frango. O Brasil é o maior produtor de frango do mundo. Nós temos mais cabeça de frango aqui do que cabeça de gente, tá? Tem mais frango do que gente no país. E as pessoas começam... depois nós tivemos a gripe aviária, não sei se vocês lembram, e aí com isso o mundo começou a não comprar mais frango, e aí eles começaram então a vender esse frango aqui no país, começou a ofertar frango, e aí o preço do frango foi lá embaixo, caiu consideravelmente. Então a gente tem momentos que o preço sobe, momentos que o preço cai, em função desses fatores aí. O que faz com que a curva de oferta tenha esse deslocamento? Deixa eu achar aqui. Tecnologia. Uma empresa que começa a investir em tecnologia, quando ela começa a investir em tecnologia, ela começa a aumentar a sua produção ou ela começa a aumentar a produtividade. Aumentar a produção é produzir mais. Aumentar a produtividade é produzir mais por menos. E aí, na medida que ela vai investindo em tecnologia, ela começa a reduzir custo. Na redução de custo, ela começa a reduzir os seus custos variáveis ou começa a reduzir os seus custos fixos. Com isso, ela pode ter margem de contribuição maior e aí ela tem preço mais competitivo e aí ela oferta mais produto no mercado. Peraí, Graciane fez uma pergunta aqui. Uai, cadê a pergunta da Graciane? Sumiu? Ô Graciane, sua pergunta sumiu. Bom, tem outra pergunta aqui. Faz aí de novo, Graciane, que sumiu. Iago, professor, minha dúvida é em questão às atividades. Acho que está a minha dúvida de algumas pessoas da turma, porque as perguntas dos capítulos o senhor passou, está um pouco difícil de entender. Pois bem, então vamos lá, Iago. Você está falando sobre quais capítulos? Porque os capítulos anteriores eu já expliquei detalhadamente o que é para ser feito. Nesse capítulo agora eu expliquei lá na videoaula, mas eu posso explicar aqui novamente. Tá? Deixa eu terminar essa explicação aqui, aí eu vou explicar cada pergunta daquela que está lá no capítulo. Bom, eu sei que é novo para vocês, então tem uma certa dificuldade de entender cada palavra, porque o economês é um pouquinho complexo a princípio, mas nós vamos aprender ponto a ponto e nós vamos tirar essa dúvida aí. Eu vou voltar, eu vou responder, Iago, mas deixa eu só terminar essa parte aqui da oferta e eu vou responder lá. Preço de fatores de produção. Quando eu tenho redução dos meus preços de fatores de produção, eu consigo produzir por um preço menor, então eu vou produzir mais, com isso aumenta a oferta. A curva da oferta se desloca. Preço de bens relacionado. Se o preço de caminhões cair, o preço do outro carro vai aumentar. Então, o preço, eu vou deixar de produzir caminhões para produzir carro. Vou aumentar então a oferta de carro. Políticas do governo. Quando o governo começa a reduzir a alíquota de alguma coisa, quando o governo começa a aumentar a alíquota de alguma coisa, a gente vai ter alteração aí de preço. Agora, por exemplo, no momento, produtos que estão relacionados ao tratamento dessa pandemia que está ocorrendo, o governo está reduzindo a alíquota de imposto de importação. Com isso, o preço desse produto, quando ele chega no mercado, vai ser menor. Então, sendo menor, a gente vai importar mais. Então, estão importando mais produtos. E outras influências especiais. É o que a gente está acontecendo agora. A gente nunca comprou tanta máscara igual nós estamos comprando agora. A gente nunca comprou tanto equipamento de saúde, de respiração.
como a gente está comprando agora, então está ocorrendo uma demanda muito grande, o mundo então precisa de trabalhar para que tenha condições de ofertar tudo isso daí, tá? Então esses são os fatores que fazem alterar essa curva de oferta. Quando essas duas curvas se encontram, a gente tem aí o que nós chamamos de equilíbrio, é a mão invisível do Adam Smith. A gente chega no equilíbrio de oferta e demanda. Tem lá, como eu mostrei lá no gráfico para vocês na videoaula, esse encontro é o ponto de equilíbrio. Bom, e aí tem uma tabelinha ali, um deslocamento de oferta e demanda, tem uma colinha. Quando a demanda aumenta, a curva de demanda se desloca para a direita. Quando ela se desloca para a direita, qual é o efeito que vai acontecer? O preço vai subir, com o preço subindo, a quantidade ofertada também vai subir. Se a demanda cai, a curva desloca para a esquerda. Lembra que eu falei para a esquerda porque não está legal? Significa que o preço vai cair e a quantidade vai cair. E com relação à oferta, se a oferta aumenta, a curva de oferta vai para a direita, o preço cai, a quantidade aumenta. São inverso. E se a oferta cai, a oferta se desloca para a esquerda, o preço sobe e a quantidade cai. Então lá no gráfico dá para ver isso direitinho, dá para ter uma explicação melhor com relação a isso daí, conforme eu expliquei lá na videoaula. Bom, aí depois são os gráficos e chegou o resumo. Qual foi o objetivo dessa aula lá da videoaula que a gente aprendeu? Analisar gráfico de oferta e demanda, analisar a função oferta, analisar a função demanda, analisar quais são os fatores que fazem o deslocamento da curva da oferta, analisar quais são os fatores que fazem o deslocamento da curva da demanda, analisar o ponto de equilíbrio para entender que acima dela vai sobrar produtos na prateleira e abaixo dela vai faltar produtos na prateleira. Então a gente aprendeu aí alguns conceitos bem legais aí de economia e que a gente vê na prática aí do dia a dia. Bom, terminado isso daí, a gente tem agora deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu baixar aqui. Iago, poderia explicar pra gente em uma live talvez, ou gravar um vídeo? Não, Iago, eu vou falar agora aqui. A gente tem tempo ainda, tem meia hora ainda. Eu vou explicar aqui sobre essas questões do final do capítulo. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta, questões para discussões. Primeira pergunta, defina cuidadosamente o que significa função ou curva de demanda. Isso aí está escrito lá em cima. O que é uma função de curva de demanda? O que significa ela? Tá? Significa, eu já falei ela aqui. Enuncie e exemplifique com 2 casos da sua própria experiência a lei da demanda. Negativamente inclinada. Negativamente inclinada significa que quando aumenta preço, eu já dei um exemplo aqui, vários, eu falei do tomate, eu falei do álcool em gel, eu falei, lá na videoaula eu falei de outros exemplos. Então a número 1, tá? A número 1 da letra A é para você definir função de demanda. Já disse aqui já o que é uma função de demanda. No próprio texto está dizendo. Exemplifique 2 casos. Eu falei do álcool em gel e do tomate. Ah, professor, pode fazer dos dois? Pode fazer dos dois, não tem problema. Exemplifique o que está acontecendo hoje. As pessoas estão querendo comprar mais álcool em gel. Com esse aumento de demanda faz com que o preço do álcool em gel aumente. Letra B. Define a função curva de oferta. Também já foi falado na videoaula. Está escrito lá no capítulo, eu já falei hoje aqui, que é uma função de curva de oferta. Demonstre que um número na oferta significa um deslocamento para a direita ou para baixo. Já dei o exemplo aqui, tá? O que faz deslocar para a direita? Tem todos aqueles fatores. Aumento de tecnologia. Então, se eu estou investindo em tecnologia para a minha empresa, eu vou conseguir produzir mais, eu vou ter uma produtividade maior, então eu vou aumentar a oferta. Então, vou dar um exemplo assim. É o exemplo que eu gosto muito de falar da nossa produção de salgado. Se eu tenho lá uma cozinha que consigo produzir salgado, 500 salgados por dia, se eu investir em alguma coisa ali e aumentar minha produção de 500 para 600, então nesse investimento que eu fiz, eu estou aumentando a minha produção, estou aumentando a minha oferta de salgado. Então, já estou dando exemplo. Compare o deslocamento para a direita e para cima. Para a direita e para cima significa que está aumentando a oferta. Então eu tenho vários exemplos que eu já falei como é que faz aumentar a oferta.
Além da tecnologia, tem outras lá que está lá na tabelinha. Essa primeira questão, eu já praticamente na videoaula e falando aqui, eu já respondi. Se alguém tem dúvida da primeira questão, escreva aí então uma dúvida específica sobre ela, tá? Uma dúvida, mas professor, isso da primeira questão. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. A partir dessa semana, vocês já estão sabendo, a gente está mudando o procedimento. Esses procedimentos, eles chegaram para favorecer e para facilitar muito os nossos contatos. Eu não respondo mais pelo Instagram. As pessoas começam a mandar um monte de perguntas pelo Instagram e mandam perguntas de 3 semanas atrás. E perguntas que eu já disse na videoaula, perguntas que eu já disse na live, mas elas mandam perguntas e fica o tempo todo chegando perguntas para mim, e às vezes é a mesma pergunta que a outra pessoa 5 minutos atrás começou a fazer. Mas a questão não é essa. Com esse procedimento agora, dessa nova plataforma que a faculdade colocou, a gente precisa colocar todos os seus questionamentos, precisam ser colocados lá, para que seja formalizado isso daí, para que o aluno tenha o entendimento que a sua dúvida está sendo tirada de uma forma institucional e que o professor está atendendo. Só que a gente definiu também que os fóruns vão ser abertos e no mesmo dia da aula de hoje o fórum é fechado. Por quê? Porque tem gente que 3 semanas depois está fazendo pergunta lá da primeira semana e a gente não consegue prosseguir. Então como é que vai funcionar agora? Eu mandei para vocês a videoaula, eu dei o tempo para vocês assistirem a videoaula e estou agora tirando a dúvida da videoaula. Então é como se a gente estivesse na sala de aula. Lá tem o fórum, tá? Se vocês quiserem escrever lá no fórum, vocês podem escrever lá no fórum. O fórum fecha hoje ao término da live, mas vocês podem escrever enquanto a gente está aqui. Depois eu vou lá e vou responder. Não tem mais condições, depois que eu fechar o fórum, começar daqui 2, 3 semanas, eu começar a responder coisas que eu estou falando aqui, que eu falei na videoaula, que eu escrevi lá no fórum. Senão a gente não prossegue, a gente não cresce, tá? Então, aproveita, assistiu a videoaula, traz a dúvida e faz aqui. Uma pergunta, professor, eu tenho uma dúvida. Quando é feito o investimento em tecnologia, é válido o aumento do preço do seu produto antes da demanda aumentar? Calma aí, vamos lá, vamos por parte. Quando eu faço um investimento em tecnologia, eu estou imaginando que eu vou aumentar a produtividade. Então vou dar um exemplo. Aqui, Fábio, eu não sei se é Fabíola ou Fabiana, Fábio. Vamos imaginar que a minha produção é 3 mil unidades por semana. Um exemplo. Então eu estou ofertando nesse mercado 3 mil unidades por semana. Mas eu estou percebendo que a demanda por esse produto está aumentando. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir em tecnologia de forma que eu consiga aumentar a minha produtividade. Então em vez de eu produzir 3 mil, eu vou produzir agora 3.500. Um exemplo. Então antes eu ofertava 3 mil produtos no mercado. Agora eu passo a ofertar 3.500. Tá? Então a sua pergunta, quando é feito investimento em tecnologia, investir em tecnologia, eu estou deduzindo que eu vou aumentar a produtividade. Então eu vou ter condições de aumentar a minha oferta no mercado do meu produto. Aí você escreveu, é válido o aumento do preço do seu produto antes da demanda aumentar? Não, aí é bem legal a pergunta. A gente tem que entender por parte, tá? Por parte, vamos por parte. Está ocorrendo um aumento de demanda naquele produto. Eu, percebendo isso, esse aumento de demanda fez com que aumentasse o preço. Percebendo esse aumento de preço, lembra? O preço aumentando, eu vou aumentar a demanda. Aí eu invisto em tecnologia. Investindo em tecnologia, eu vou aumentar a minha produtividade, eu vou melhorar a minha produtividade, com isso eu oferto aquele produto no mercado. Então é uma coisa que tem que acontecer, depois não tem nenhum interesse eu aumentar a produtividade se o preço lá fora está baixo demais, ou se lá fora tem uma oferta muito grande. O mercado está tão saturado daquele produto, tem tanta oferta do produto, Fábio, que eu não tenho interesse em aumentar mais a produtividade. Então funciona assim, aumentou a demanda, aumentou o preço, percebi que o preço está mais alto, vou aumentar minha produção ou minha produtividade, de maneira que eu consiga ofertar mais. Eu oferto, aí volta tudo de novo, eu aumentando a oferta, faz com que, com esse aumento de oferta, o preço caia.
e aí chega no ponto de equilíbrio de novo. Esse ponto de equilíbrio pode ser o mesmo que era antes, como pode ser diferente. Então o mercado sozinho ele vai se ajustando. Entendeu, Fábio? Se entendeu, dá o joinha aí. Se não entendeu, faz a pergunta novamente que a gente vai responder. Lohane, professor, os fóruns será pelo AVA ou pelo portal do aluno? O fórum agora vai ser pelo sistema Moodle. Eu não leio mais lá no AVA. Vai ser agora pelo sistema que está começando hoje. Então, lá no sistema, eu coloco lá o objetivo de aprendizagem. Quem entrou lá viu que no objetivo de aprendizagem eu relacionei toda a aula de hoje. Qual é o capítulo, o que a gente vai estudar, qual é o objetivo. Está bem detalhado lá, está bem legal aquilo dali. Então você tem lá o link do livro, o link do capítulo, o que você tem que estudar, qual é o exercício que você tem que entregar. Tem tudo lá. E eu criei um fórum da aula de hoje. A cada semana eu vou criar um fórum. Esse fórum da aula de hoje é exclusivamente isso, Lohane. É lá no Moodle. Não, é no Moodle. Agora nós vamos trabalhar no Moodle, tá? Então o fórum é lá no Moodle, não é no AVA não. Os fóruns do AVA é passado. Eu não nem leio mais. Eu já li, já tirei todas as dúvidas que tinha lá. Se aparecer outras lá, eu nem entro mais. Eu só entro no Moodle. Só que tem um detalhe, Lohane. A cada semana eu tiro as dúvidas daquela semana. Então a aula de hoje, estou tirando a dúvida agora, tá? Estou tirando a dúvida agora. Beleza, Fábio, entendeu? Legal. Estou tirando a dúvida agora. O que estava acontecendo? Eu tirava a dúvida, 2 semanas depois, tinha gente perguntando sobre... E aí eu fazia um teste. Eu perguntava uma coisa que ela não sabia. Caracteriza que ela não assistiu a live e que ela não assistiu a videoaula. Então ela está fazendo o exercício sem assistir aula, sem assistir videoaula. Então não vou ficar respondendo essas coisas mais não. Terminei a aula de hoje aqui, o fórum ele fecha automaticamente, tá? O fórum vai lá, ele fecha. Então tá, voltando agora à questão número 2. Respondi aí, Lohane, o fórum, dá um ok aí se eu respondi. A questão número 2. O que poderia aumentar a demanda de hambúrguer? O que faz aumentar a demanda de hambúrguer? Vamos imaginar. São coisas que vocês consomem, hambúrguer. O que faz aumentar a demanda de hambúrguer? Tem lá a relação de aumento de demanda, pode aumentar a população. Então você tem lá um bairro, lá na pracinha do seu bairro, você tem o cara que vende hambúrguer lá. E aí, do lado daquela pracinha, do lado daquele bairro, está construindo um conjunto habitacional para 3.000 casas. E aí, esse mês agora, eles vão entregar essas 3.000 casas. O que vai acontecer com a demanda daquele hambúrguer na pracinha? Vai aumentar. Então, a pergunta 2, o que pode aumentar a demanda de hambúrguer? Eu já dei uma resposta. Você pode dar várias, é só pegar aquele quadro lá. Quais são os fatores que fazem aumentar a demanda? Renda das pessoas. Pessoas que antes não podiam comprar hambúrguer, se ela tiver um aumento de renda, opa, agora eu posso levar meu filho para comer um hambúrguer na pracinha. Bem substituto. Lá na pracinha, de um lado vende o cara do hambúrguer, do outro lado vende o cara do salgadinho. O cara do churrasquinho. Mas o cara do churrasquinho ficou doente hoje. Ele não foi. Opa, eu fui lá para comprar o churrasquinho. O cara não tá lá, eu quero fazer um lanche. O que eu vou fazer? Vou lá na barraquinha de hambúrguer. Então, são vários fatores que fazem aumentar. Então, já respondi isso aí já. O que faria aumentar a oferta? Simples. Na hora que eu estou vendendo meu hambúrguer lá, que as pessoas estão demandando mais, eu estou aumentando o preço para ganhar um pouco mais. Opa, aquele cara está ganhando dinheiro. Eu cheguei lá para vender o meu hambúrguer, cheguei de Corsel 2,72. Meu Corselzinho, puxando lá meu carrinho. Aí daqui a pouco eu já tô com um Gol 78. Opa, aquele cara ali tá ganhando dinheiro, rapaz. Ele tá vendendo hambúrguer e o cara tá ganhando dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender hambúrguer também. Pronto, aumenta a oferta de hambúrguer, ele vai concorrer comigo, tá? A gente está falando aqui muitas coisas não, exclusivamente de economia, mas tem outras coisas de marketing que o pessoal de administração vai estudar que pode alterar aí gosto do consumidor e tudo mais, tá? Nem sempre é o preço que dá concorrência. Existem outras coisas que fazem as pessoas comprar determinados produtos. Aí a pergunta vem, qual seria a consequência do lançamento de pizza congelada a baixo preço do equilíbrio? Opa, ponto de equilíbrio, tá a curva, aqui está o ponto de equilíbrio, aqui no meio. Se eu vender por um preço abaixo do ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? Vai ter escassez? Ou vai ter produto sobrando? Vai ter produto faltando? Já estou dando a dica aí, já expliquei isso lá em cima. E no salário do jovem que trabalha no McDonald's?
O que poderia acontecer se por acaso tivesse aumento de demanda de hambúrguer? E se o salário dos jovens que trabalham lá do McDonald's tivesse alguma alteração? Será que as pessoas vão passar a comer mais hambúrguer ou não, porque o salário do cara lá aumentou ou diminuiu? As perguntas, essas perguntas da questão número 2, são perguntas que só em ler e entender o conceito de oferta e demanda você vai matar a charada logo logo. Estou fazendo a pergunta novamente. O que poderia aumentar a demanda de hambúrguer? Já falei. O que faria aumentar a oferta? Também já falei. Qual seria a consequência do lançamento de pizza congelada a baixo preço do ponto de equilíbrio do mercado de hambúrguer? E do salário dos jovens que trabalham no McDonald's? Uma coisa está interligada à outra. Tranquilo? Quem tem dúvida na 2 aí, faz a pergunta. Vou passar para 3. Repare, gente, que não é difícil. Eu sei que na hora que você lê, vocês estão entrando agora, o pessoal do primeiro período principalmente, está entrando agora nesse mundo do economês. Pode vir a ter dificuldade, mas não é nada difícil, acredite. Olha o que eu estou explicando aí, é coisa do seu dia a dia, de comer hambúrguer na pracinha do seu bairro. 3. Explique a razão porque em mercados competitivos têm muita oferta, tem muita demanda. Uma pessoa sozinha não pode alterar isso daí, ela não tem força para isso, por isso que a competição é muito alta. Explique a razão porque no mercado competitivo o preço de equilíbrio se estabelece na interseção da oferta e da demanda. Acabei de explicar o gráfico. Ele se estabelece na oferta da demanda. O mercado competitivo, a gente falou na aula passada, é aquele que uma única pessoa não tem força suficiente para mudar esse mercado, para alterar esse mercado. Ele é bastante competitivo. E a pergunta é, por que no mercado competitivo o preço se estabelece na interseção? Porque se o cara aumentar o preço acima do ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir vender, vai sobrar produto. E se ele vender por um preço abaixo do ponto de equilíbrio, é escassez. Ele vai faltar produto. Ele não vai conseguir atender a sua clientela. Também está tudo relacionado ao gráfico. Explique o que ocorre se o preço de mercado começar a ser muito alto ou muito baixo. Se o preço começar a ser muito alto, os ofertantes não vão conseguir vender tudo, vai sobrar produto na prateleira. Vai diminuir a demanda do seu produto, vai sobrar na prateleira. E se ele começar a diminuir muito o preço, ele vai vender muito rápido, não vai conseguir atender a todos os seus clientes e vai faltar produto na prateleira. Pronto, é só lei da oferta e demanda no gráfico. Então, número 1, número 2, número 3. Já respondi aí. Igor, se tiver alguma dúvida, coloca aí. Se entendeu, dá o joinha para eu ficar tranquilo. 4. Explique por que as seguintes afirmações são falsas. Ele está dizendo que as afirmações são falsas. É para você explicar. Uma geada na região produtora de café do Brasil faz baixar o preço do café. Opa! É falso isso. Todas essas questões são falsas. Se ocorrer uma geada lá onde produz café, o pé de café ele vai queimar. E aí a produtividade daquele cafezal vai diminuir. Diminuindo a produtividade do cafezal, o que vai acontecer? Os ofertantes, os produtores de café, vão ofertar menor quantidade de café. Ofertando menor quantidade de café, o que vai acontecer? O preço vai subir. Pronto, ele está dizendo ali que a frase... O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Nós somos o segundo maior consumidores de café do mundo. O maior consumidor de café do mundo é os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos eles consomem mais café do que Coca-Cola. Só que tem um detalhe. O país que melhor exporta café não é o Brasil. Nós somos o maior produtor. Mas em questões de valor relativo em dinheiro, café da Colômbia, café do Vietnã, tem preços bem melhores do que o café aqui do Brasil. Tá? O café, eu sou um estudioso de café, eu estudei muito, minha dissertação de mestrado foi sobre café. Se você pegar um café lá, que a gente exporta, um café bem legal, e botar para uma pessoa beber, ela vai beber e vai achar que é muito fraco. Porque é uma questão cultural, tá? O café arábica, você precisa colocar mais pó. Então você está acostumado a colocar 3 colherzinhas lá. Se você pegar um café bom mesmo, arábica, 100%, 3 colherzinhas vai ficar fraco. Você tem que colocar mais colher de café. Então uma coisa bem legal
eu quero levar vocês para visitar lá a Real Café, mas com esse problema que a gente está passando agora, a gente vai ter que adiar um pouquinho isso daí. Então, letra B, a proteção dos fabricantes têxtil norte-americanos em relação às importações de roupa da China fará baixar o preço das roupas dos Estados Unidos. Falso. Eu vou dar um exemplo diferente de outros produtos aqui no Brasil. O café produzido lá no Vietnã, ele produzido e exportado para o Brasil, ele chega aqui mais barato do que o nosso que é produzido aqui. Olha só, eles produzem café no Vietnã. Se eles produzirem, colocar dentro do navio e levar esse café até o Brasil, sai mais barato do que o que a gente produz aqui. O que o governo precisa fazer para que crie uma barreira? Ele vai lá e aumenta o imposto de importação. Porque se esse café vier para cá e for vendido aqui, vai destruir as famílias que produzem café aqui no Brasil. Tá? A pergunta aí é dos Estados Unidos e da fabricante têxtil. Então, a proteção dos fabricantes têxtil norte-americanos, então o governo protege eles em relação às importações de roupa da China, fará baixar o preço das roupas dos Estados Unidos. Não, isso é falso, é o contrário, tá? Se o governo não proteger os produtores de roupa lá na China, ou de pano, indústria têxtil, lá nos Estados Unidos, os produtores da China vão invadir com seus produtos a preço bem mais baixo, e isso vai acabar com esses outros produtores. É o exemplo que eu dei do café aqui. 3. O rápido aumento das mensalidades nas universidades fará baixar a demanda do ensino superior. Opa! Isso aí vocês podem falar isso de uma forma... Se começar a aumentar a mensalidade, vai aumentar mais o número de aluno ou vai diminuir o número de aluno? Então, essa aí vocês podem explicar que vocês vivenciam isso daí. A guerra contra a droga fará baixar o preço da maconha produzida internamente. Na psicologia existe uma lei que diz o seguinte: quanto mais você fala de uma coisa, mais as pessoas querem aquela coisa. Então, se tiver guerra contra a droga, vai fazer baixar o preço que são produzidas de forma interna. É justamente o contrário, tá? Se não tiver guerra, se não tiver o governo combatendo nisso, o que vai acontecer? As pessoas vão produzir mais droga, nessa produção maior de droga vai ofertar no mercado, já que não tem governo, não tem polícia, não tem ninguém, e aí o que vai acontecer com o preço da droga? Ela vai cair. Os traficantes, eles gostam muito daquilo que está acontecendo. A polícia, ela prende carregamento de droga. Se ela não prender daquele traficante e prende do outro, o que vai acontecer? Vai diminuir a oferta de droga. Diminuindo a oferta de droga, aquele traficante que está produzindo e ofertando, se tirou do concorrente dele, significa que ele pode aumentar o preço dele. Então, no mundo do droga também tem isso aí. Tem um livro, eu tenho até esse livro aqui. Não estou achando ele aqui. Não estou achando ele aqui. Eu peguei ele essa semana. É um livro fantástico, que ele explica... Está em algum lugar aqui. Ele explica justamente essa questão desse aumento. Ele tem um capítulo lá que diz o seguinte: por que os traficantes continuam morando com a sua mãe? Essa é a pergunta do artigo. E eles explicam justamente esse mercado de droga com relação à oferta e demanda. Os economistas pegaram um caderninho de anotação de traficantes e fizeram um estudo sobre aquilo dali. É fantástico. Eu estava com esse livro ontem aqui, olhando ele. Achei. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. É fantástico. Ele explica direitinho. Tem um capítulo que só fala só sobre esse mercado de droga. Então já expliquei aí a 4. Alguém tem dúvida aí na 1, 2, 3, 4? Tá tranquilo? O pessoal que tinha dúvida aí, pode falar aí. 5. Nas 4 leis da oferta e demanda, preencha o espaço em branco e demonstre cada lei com gráfico de oferta e demanda. Simples. Um aumento na demanda em geral aumentará o preço e aumentará a quantidade demandada. Essa é a letra A, já está respondida já. Então, se eu aumento a demanda, vai aumentar o preço,
Aumentando o preço, vai aumentar a oferta. Tranquilo? Iago, o capítulo 1 e 2, eu já expliquei na live, já expliquei na videoaula. Já tirei dúvida no fórum. Dá uma olhada lá na videoaula, dá uma olhada lá na live, tá? Que foi assim, exaustivamente explicadas as questões do capítulo 1 e 2. O que a gente não pode é, capítulo 1, 4 semanas atrás. Capítulo 2, 3 semanas atrás. E a gente tem que voltar nesses capítulos para explicar novamente. Aí a gente não progride, a gente não evolui, a gente não cresce, tá? Então esses capítulos foram explicados, tem as lives e tem as videoaulas lá e os fóruns que eu respondi lá para as pessoas. Então letra B, uma redução na demanda em geral, reduziu a demanda, vai aumentar o preço ou vai diminuir o preço? E a quantidade demandada, vai aumentar ou vai diminuir? O seu cérebro já está raciocinando. Uma redução da demanda, menos pessoas comprando, aumenta ou diminui o preço? E depois, aumenta ou diminui a quantidade demandada? Letra C, ele já dá a resposta. Marcelo, professor, referente ao trabalho avaliativo, você vai responder no fórum? Então, gente, eu não entendo o que você está perguntando sobre trabalho avaliativo. Cada aula eu já respondi tudo. Vou responder de novo. Vocês vão responder as questões que estão ao final do capítulo. Vocês vão responder à mão. Vocês vão escanear. Inclusive eu expliquei como é que vocês escaneiam, pode ser no seu próprio celular. Vão transformar em PDF. E vão entregar conforme as datas que eu já coloquei lá no portal, lá no AVA. Tudo isso eu já falei na live, tudo isso eu já falei na videoaula, tudo isso eu estou falando de novo agora. Cada semana daquela é uma entrega de atividade. Cada semana daquela tem um valor de pontos. Essa de hoje tem a data para entregar. Mandei ontem, mandei um arquivo que eu coloquei lá no AVA para vocês, explicando detalhadamente como é que deve ser feito o trabalho. Hoje eu já fui corrigir alguns trabalhos postados e tem gente que postou em Word. Eu expliquei exaustivamente, vou explicar de novo, e eu escrevi naquela folha. Quem postar em Word não vai ter os pontos. Por quê? Porque o meu computador tem antivírus, ele não abre o Word externo. Ele só abre em PDF. Hoje eu fui lá, tem gente que postou e postou em Word. Não posso fazer nada. Expliquei na videoaula, expliquei na live, expliquei lá naquele documento que eu postei lá para vocês. Então assim, Marcela, eu não sei qual é a sua dúvida, mas eu já expliquei tudo isso. Posso explicar de novo, mas eu preciso saber que dúvida é exatamente. Porque todo o procedimento da entrega do trabalho, eu já expliquei, já falei como é que é. Se for alguma coisa diferente disso que eu falei, Marcela, faz aí a pergunta. E a gente tem que correr porque tá faltando alguns minutos aqui para acabar a live, tá? A live fecha sozinho. Então, Marcela, se é alguma coisa diferente disso que eu falei agora, coloca aí a pergunta direcionada para eu responder. E aí, voltando aqui, agora a pergunta 1, 2, 3, 4, 5, tá? Marcela, professor, por que no portal está todos os trabalhos serem colocados no dia 19? Vai... Lá 4 semanas atrás, já foi mais que tempo suficiente. Outro, também foi tempo suficiente. O único trabalho que vocês vão ter aí um prazo menor para fazer é dessa semana, que é de hoje, do dia 13, para o dia 19, que é para domingo que vem. Agora, todos os outros trabalhos para trás, Marcela, já tivemos aí 3, 2, uma semana, já tem tempo suficiente. E eu falei bem claro na live que... não deixa acumular não, tá? Porque quando a gente decidir a data da entrega, depois o aluno vai falar, ah, mas é muito trabalho. Não é, é um trabalho por semana. Aquele que fez o trabalho a cada semana, agora só está devendo dessa semana. Que eu estou explicando aqui como é que é. Agora, quem deixou o primeiro, deixou o segundo, deixou o terceiro. Gente, vai acabar em 30 segundos, já apareceu ali a notícia ali. Então, Marcela, todos eles de 19, porque já tem 3, 4 semanas atrás que
Já apareceu o anúncio ali. Deixa eu explicar a última letra, número 9 aqui. A partir do quadro abaixo, faço o desenho. É você pegar esses pontos e colocar lá e cruzar, tá? Já tá acabando. Espero vocês lá na aula de Pay 1 agora mesmo, tá?